Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A minha intenção no vídeo de hoje é apresentar para vocês os princípios e os fundamentos referentes às portas lógicas e à lógica combinacional. Bom, eu vou tentar abordar esse assunto de uma forma bem simples, desde o beabá até a construção de funções lógicas. E assim mesmo aqueles que não têm nenhum conhecimento sobre o assunto poderão entender, ok? Então vamos lá. Bom, nós sabemos que um sistema digital reconhece apenas duas informações básicas, que são representadas por dois níveis de tensão, o nível baixo e o nível alto. E por convenção, o nível baixo é identificado pelo dígito binário 0 e o nível alto pelo dígito binário 1. Só para a gente exemplificar esse conceito, nós temos aqui um circuito bem básico que representa essa questão da lógica binária. Veja que nós temos aqui um interruptor e uma lâmpada. O interruptor poderá assumir um entre dois estados possíveis. Ele pode estar ligado ou desligado. Não existe meio termo, meio ligado ou meio desligado. Da mesma forma, a lâmpada também, ela só pode estar acesa ou apagada. Então, nós vamos determinar aqui o nível 0 para o interruptor desligado e nível 1 para ele ligado. E para a lâmpada, nível 0 para ela apagada e nível 1 para acesa. Tá? Então, se eu alterar o estado do interruptor aqui para ligado, nesse nosso circuito, a lâmpada também será ligada, né? Será acesa. Desligando, ele volta ao estado original. Ligando, desligando. Poderia ficar o dia inteiro fazendo isso. Mas vamos lá. Agora imagina esta situação. Veja que eu coloquei aqui um disjuntor, né, em série com o interruptor, de forma que a lâmpada só será acesa se o interruptor estiver ligado, aliás, se o disjuntor estiver ligado e o interruptor também. Tá? Então, aqui entra o conceito já da lógica combinacional. O resultado do sistema, ou seja, o estado da lâmpada, depende da combinação dos estados, né, dos elementos do disjuntor e do interruptor. Agora, para a gente fazer uma análise, né, um pouquinho mais focada, vamos fazer o seguinte, vamos atribuir uma letra, uma identificação para o disjuntor, vamos chamá-lo de A, e o interruptor de B. E a lâmpada, que é a resposta do sistema, vamos chamar de Y. Veja que o A e o B, né, esses elementos aqui, representam as variáveis independentes. E o Y, que é a lâmpada, representa a variável dependente. Dependente por quê? Porque ela depende, ou melhor, o seu estado depende da combinação de A e de B. Agora, uma ferramenta imprescindível nos projetos que envolvem lógica combinacional é a tabela verdade, que é essa tabela que vocês veem aí à direita. Veja que ela representa em suas colunas as variáveis A e B independentes e a variável Y. E nas linhas a gente representa as combinações possíveis das variáveis independentes. Tá, nesse caso são 4 linhas, porque o número de combinações é 2 elevado à segunda, né? Esse segunda representa as duas variáveis independentes, e eu terei então 4, 2 elevado à segunda, eu tenho 4 linhas, ou 4 combinações. Muito bem. Para a gente preencher essa tabela, veja que eu preciso considerar os estados. Então, vamos lá. Considerando o disjuntor 0 e o interruptor 0, então está aqui, 0, 0, a resposta do sistema será 0 também. Considerando aqui o interruptor 1 e o disjuntor 0, eu terei também a resposta 0. Considerando a chave desligada e o interruptor ligado, eu tenho 1, 0, também resposta 0. E ligando os dois, eu terei a lâmpada então acesa, ou seja, eu terei a resposta 1 para o sistema. Tá? Então, 1, 1 e 1 aqui no final. Veja que o resultado, o estado da lâmpada, pode ser obtido pela multiplicação dos estados do disjuntor e do interruptor. Em álgebra booleana, essa operação é chamada de AND. Então, observe aqui a operação AND.
representada por essa função lógica A vezes B. Na realidade, a gente diz A AND, ou A e B. Por quê? Porque o resultado y depende, né, de tanto de A como B, ou seja, A e B devem estar também em nível lógico 1, em nível lógico alto. E aqui nós temos o esquema elétrico, né, que representa o nosso circuito. Veja que aqui eu estou usando um símbolo para identificar uma fonte de energia, uma fonte de tensão. As chaves são representadas dessa maneira, olha, A e B. A lâmpada, a resposta por essa carga, né, representada por Y. E aqui eu tenho o bloco lógico, né, o símbolo lógico da operação AND. Veja que eu tenho duas entradas, A e B, e a saída Y. As entradas sempre pela esquerda e a saída pela direita. E agora, só para complicar um pouquinho, vamos colocar mais um disjuntor aqui nesse nosso circuito. Tá? Veja agora que eu tenho os elementos A, B e C, né, os dois disjuntores e o interruptor e a saída da lâmpada. Nossa tabela, verdade, ficou um pouquinho maior, agora eu tenho uma coluna a mais e 8 linhas. Tá? Então, agora eu tenho um número de combinações igual a 2 elevado à terceira, ou seja, 8 combinações possíveis. Tá? E observe que a única combinação que faz a lâmpada acender é essa daqui, ó. O A em nível 1, o B em nível 1 e o C em nível 1 também, tá? Que é essa última linha aqui. Também é uma operação AND. E aqui nós temos o esquema elétrico da mesma forma, as 3 chaves colocadas em série, a carga, né, que é a resposta do sistema, fonte de tensão. E o bloco lógico da mesma forma, a representação aqui, o símbolo da operação AND, com as 3 entradas A, B e C. Bom, a análise que fizemos até agora foi em cima de um sistema bem simples, onde as chaves, os disjuntores e interruptor são dispostos em série, numa operação do tipo AND. Olha, mas nem sempre é assim. Nós vamos ver que um sistema de controle digital normalmente requer outras operações lógicas além da operação AND. Olha, a lógica combinacional, que é a ferramenta para modelagem de sistemas digitais, possui basicamente 7 operadores lógicos, que podemos combinar para construir qualquer sistema digital. E aqui estão eles, começando pelo operador AND, já um velho conhecido nosso, né? Então, nós temos a simbologia, as entradas pela esquerda, a saída pela direita. Temos também o operador OR, que veremos na sequência, cujo símbolo é esse daqui. Temos o operador NOT, que é a negação de uma entrada, ela inverte na realidade uma entrada. Temos o operador NAND, que é a negação do operador AND. Observe que esse círculo aqui colocado na saída significa o inverso, a inversão. Temos também o operador NOR, que é a negação do OU, da mesma forma, olha, um círculo no símbolo OU, né, que determina aqui o inverso, a negação da porta OU. Temos aqui uma operação XOR ou XOR, como queiram, que é o OU exclusivo, né, representado por esse símbolo, que veremos mais para frente também em detalhes. E temos a operação que é a negação do OU exclusivo, que é XNOR, que é o não OU exclusivo, que observe que tem um círculo aqui na saída que indica o inverso da operação XOR. Muito bem, e esses são os 7 operadores ou portas lógicas, né, da lógica combinacional. Vamos então estudar cada um deles, começando aqui pelo operador AND. Então observe aqui que eu estou representando o circuito com uma bateria, né, para representar a alimentação. As chaves eu vou representar sempre dessa forma, utilizando duas variáveis independentes, sempre o A e o B, e a saída continua sendo o Y. Tá? Aqui desse lado eu represento a porta lógica, o símbolo da porta lógica, com as suas respectivas entradas e a saída. E a função lógica, representada pela expressão, nesse caso, A vezes B, ou A AND B, A e B. Ok? Tabelinha verdade aqui, a gente já sabe. Então, quando as duas chaves estiverem abertas, né, 0, 0, a resposta é 0. Quando eu fechar a B, continua a resposta 0. Quando eu fechar somente a A,
Resposta continua 0. Quando eu fechar as duas, aí sim a lâmpada acende. Tá? Então, esta é a operação AND, muito simples, né? Próxima operação, operação OR. Veja aqui que o diagrama elétrico, né, o esquema elétrico, apresenta as duas chaves numa montagem paralela, de forma que a lâmpada só permanecerá apagada se as duas chaves estiverem apagadas. Se uma ou outra ou ambas estiverem fechadas, a lâmpada vai acender. Então, nossa tabelinha verdade está aqui, 0, 0 é 0. Agora, qualquer outra situação, chave B fechada, resultado é 1. Chave A fechada, resultado é 1. As duas chaves fechadas, resultado 1 também. Tá? Então, a corrente vai encontrar sempre um caminho quando uma das chaves ou as duas, né, ambas, estiverem fechadas. Representação gráfica, simbologia aqui da operação OR é essa daqui. E a expressão ou função lógica a gente utiliza o sinal de adição. Então, é A mais B, que na realidade representa uma soma, né? 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, 1 mais 1 aqui nesse caso, no sistema, nesse tipo de análise, né, o resultado é sempre 1. Então, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Tá? Simbolizamos aqui com mas a leitura tem que ser assim, A ou B. Ok? Próxima porta, operador NOT, também bastante simples. Aqui observe que no esquema, na montagem elétrica, eu tenho aqui uma chave colocada em paralelo à carga, de forma que a lâmpada aqui no caso só vai acender se a chave estiver aberta. Se eu fechar a chave, vai ter fuga de corrente por aqui e a lâmpada não será alimentada. Tá? Então, a chave aberta 0, lâmpada acesa. Chave fechada 1, lâmpada apagada. Tá? Então, observe que a corrente procura o caminho aqui mais curto. Né? Simbologia, nós vimos aqui que é um triângulo com um círculo, né, na ponta, indicando a inversão, né, da entrada. Representação aqui da função, a expressão lógica seria essa daqui. Pode ser dessa forma, 1 menos A. Né? Se o A for 0, o resultado é 1. Se o A for 1, vai ser 1 menos 1, o resultado é 0. Ou, de uma forma mais adequada, colocando esse símbolo, essa barra em cima da variável, tá? Que indica a inversão. Se a variável for A, se a variável for 1, ela vira 0, se for 0, vira 1. Tá? Ele pega o complemento da variável. Muito bem. Próxima operação, NAND, que é a negação da operação I. Então, lembrando, a simbologia é o símbolo do AND com o círculo indicando inversão. A função lógica aqui é A vezes B, ou A AND B, invertido. Então, a barra aqui em cima indica a inversão. Ok? Esquema elétrico, são duas chaves colocadas aqui em série e em paralelo à carga. Então, nesse caso, a lâmpada só apagará se as duas chaves estiverem fechadas. Então, vamos lá. Então, se as duas chaves estiverem abertas, lâmpada acesa. Se eu fechar somente a B, a lâmpada continua acesa. Se eu fechar somente a lâmpada continua acesa. Se eu fechar as duas, a corrente passa por aqui, não passando pela lâmpada, então o resultado 0, a lâmpada apaga. Ok? Próxima operação, operador NOR, né, que é a negação do OR. Veja que o esquema elétrico dessa operação são duas chaves colocadas em paralelo e em paralelo à lâmpada. Nesse caso, a tabela verdade, se as duas chaves estiverem abertas, o resultado, a corrente passará por aqui, o resultado vai ser 1. Se uma das chaves, por exemplo, a B, estiver fechada, está aqui, a lâmpada apaga, porque a corrente vai encontrar esse caminho aqui. Se somente o A estiver ligado, né, fechado, então também a lâmpada não acende. E se os dois estiverem fechados, da mesma forma, a lâmpada não acende. Então, observe que essa operação é a operação inversa da operação OR. Tá? O símbolo aqui, com esse círculo, indica, né, justamente essa inversão. A função lógica é expressa dessa maneira, ó, A ou B e uma barra em cima para dizer que é invertido. Próxima operação, XOR ou XOR, que é o OR exclusivo.
Então aqui um pouquinho mais complexo o diagrama elétrico, mas muito tranquilo para entender. Aqui nós temos a chave A, que tem o seu reflexo, né, que está atrelada a essa mesma chave A. Então, quando eu fechar essa chave A, esta outra que está aqui em paralelo à carga também será fechada. Mesma coisa acontece com a chave B. O símbolo da operação XOR é esse daqui, como nós vimos, né? Função lógica é dessa forma, tá? É o A barrado EB ou A normal EB barrado. Ou de uma forma mais simples, né? Então a gente tem esse operador, né, na álgebra booleana, que é o que significa o XOR, que é um sinal de mais dentro de um círculo, tá? Então a gente utiliza esse operador para simbolizar esse tipo de operação. Então aqui as duas chaves abertas, então a corrente não vai ter caminho, saída 0. Se eu fechar a chave B, então eu vou ter um caminho para a corrente aqui, ela não tem a fuga porque a chave A está aberta, então a resposta será 1. Se eu fechar somente a chave A, da mesma forma, a lâmpada acende porque vai ter caminho para a corrente. E se eu fechar A e B, aí sim a corrente encontra esse caminho mais curto, não passando pela lâmpada, portanto, resposta 0, a lâmpada apagada. E a última porta, né, o último operador é o XNOR, que é a negação do XOR. Então, observe que o esquema elétrico aqui são duas chaves, né, A e B, colocadas em série, e em paralelo aqui as mesmas chaves, mas normalmente fechadas. De forma que quando eu fechar essa chave A, essa parte de baixo vai abrir. Quando eu fechar B, essa parte de baixo vai abrir também, tá? O símbolo dessa operação é o símbolo do XOR, com o círculo para indicar inversão, e a função lógica está aqui, ó, é o A ou exclusivo B barrados, né, invertidos. Bom, tabela verdade, está aqui, duas chaves abertas, A e B, saída vai ser 1, lâmpada acesa. Se eu fechar a chave B, a lâmpada vai apagar porque eu não tenho caminho para a corrente, então saída 0. Se eu fechar somente a chave A, mesma coisa, a corrente não vai ter caminho, vai estar aberto aqui e aberto aqui, resposta 0. Se eu fechar as duas chaves, aí a lâmpada acende, porque vai ter o caminho aqui de cima. Ok? Então, é justamente o inverso da operação XOR. Muito bem, aqui nós temos um pequeno resumo, só para deixar registrado, né? Então, porta END tem o esquema elétrico, o diagrama de blocos e a função lógica, tá? Da mesma forma, o OR, o NOT. Uma observação aqui, pessoal. Qualquer porta, com exceção da porta NOT, aceita um número indeterminado de entradas, tá? Um número que eu precisar. Aqui eu representei com duas, mas eu só não posso ter uma, né? Porque uma operação AND ou uma operação ou qualquer outra operação com uma variável só não existe, tá? Então eu preciso ter dois operandos para poder realizar a operação. Então nesse caso aqui eu estou usando duas, mas eu poderia ter 3, 4, 5, 6, né? Ou quantas eu necessitar, tá? Agora, a porta NOT só aceita uma, tá? É uma entrada apenas, ele inverte, né, o valor daquela entrada. Muito bem, aqui tem o NAND, tem o NOR e tem o XOR, e aqui o XNOR. Então, está registrado aí. Agora, vamos ver um exemplo de aplicação para a gente poder contextualizar todo esse conceito, tá? Então, dando uma lida aqui, pessoal, olha, em um sistema de queima de gases, existem os gases A, B e C e um ignitor I. Para que haja queima dos gases, é necessário que o ignitor I esteja acionado e que exista a presença do gás A ou do gás B, ou de ambos. Se houver a presença do gás C, a queima não deve ocorrer. Muito bem, vamos analisar então essa situação, esse enunciado, e tentar construir a função lógica, né, para resolver esse problema. Então vamos lá. A primeira coisa que devemos fazer é definir uma identificação para os elementos. Aqui já estão definidos, ó, A, B, C são os gases, o ignitor é o I e o queimador é o Q. Vamos definir também que para o gás A estar presente, eu vou atribuir valor 1 e ausente 0. Mesma coisa para o gás B, para o gás C. O ignitor, estado 0 vai ser desligado, estado 1 vai ser ligado.
Tá? Então, essas são as variáveis independentes do nosso sistema. A variável dependente, que é o queimador ou saída do sistema, vamos considerar 0 para desligado e 1 para ligado. Muito bem, com essas proposições, a gente passa então à construção da tabela verdade. Veja que a tabela verdade agora tem 4 variáveis independentes. Com isso, eu vou ter um número de combinações igual a 2 elevado à quarta, que vai ser 16, né? Serão 16 combinações possíveis. E para preencher, né, essas combinações, a gente faz o seguinte, a gente utiliza o sistema binário, né, a notação binária. Então, o 0 é representado por 000, o 1 é representado por 0001, o 2 por 0010 e assim por diante, até a 16ª linha, numa sequência binária. Então, dessa forma, eu vou ter certeza que todas as combinações estão representadas aqui na tabela. Tá? Agora, se você não tiver familiaridade com o sistema binário de numeração, tem uma dica aqui muito legal. Olha, vocês podem fazer o seguinte, para a primeira coluna, que é o dígito menos significativo, aqui o mais à direita, eu faço o seguinte, eu preencho sempre colocando 0, 1, 0, 1, 0, 1 e repetindo essa sequência até a 16ª linha. Para a coluna adjacente, aqui à esquerda, eu já coloco 2 zeros e 2 uns, 2 zeros e 2 uns e vou nessa sequência até o final. Na outra coluna, à esquerda, eu coloco 4 zeros e 4 uns, 4 zeros e 4 uns. E na última coluna, olha, 8 zeros e 8 uns. Então, dessa forma, eu terei todas as combinações representadas dentro de uma numeração sequencial binária. Bom, próximo passo agora é analisar cada uma dessas combinações e atribuir qual será a resposta do sistema. Então, vamos lá. Para a primeira combinação, olha, onde eu tenho tudo zero, significa que eu não tenho nenhum gás, o ignitor está desligado, então o queimador, olha, a resposta, o queimador deve ser zero, né? Deve estar desligado também. Segunda situação, está aqui, eu tenho só o ignitor ligado, ora, a resposta é zero também. Na terceira situação, olha, eu tenho a presença do gás C, mas o ignitor está desligado, então resposta é zero. Na outra situação, eu tenho o gás C e o ignitor ligado, mas segundo o nosso enunciado, a presença do gás C, né, não deverá, com a presença do gás C, não deverá haver a queima, então é zero também. Aqui eu tenho a presença do gás B, aqui 1, e o ignitor desligado, então não tem queima também. Na outra situação, aí sim tem queima. Por quê? Porque eu tenho o gás B e o ignitor está ligado, então deve ocorrer a queima. Próxima situação, não deve ter queima, porque o ignitor está desligado e mesmo assim tem a presença do gás C, que é proibido. Na outra situação, mesma coisa, olha, o ignitor está ligado, mas o gás C está presente, então é zero. Na outra situação, eu tenho somente o gás A, mas o ignitor está desligado. Na outra, aí sim deverá haver a queima, porque tem o gás A, presença do gás A e o ignitor ligado. Na próxima aqui eu tenho a presença do gás A e do gás C, né? O ignitor está desligado, então não tem queima. Na outra o ignitor está ligado, mas o gás C está presente, então também não tem queima. Aqui eu tenho os gases A e B, mas o ignitor está desligado, não tem queima. Aqui eu tenho o A e B com o ignitor ligado, então haverá queima. Resposta é 1. E nas outras duas, olha, com a presença do gás C, não haverá queima. Muito bem, e assim a nossa tabela está concluída. Agora, o próximo passo é a construção da função lógica. Como que a gente faz isso? Então, olha, primeira coisa é identificarmos quais as respostas ou linhas que contêm resposta 1. Então, aqui a primeira delas está aqui, é essa combinação. Tá? É a presença do gás B e o ignitor ligado. Então, a resposta é 1. Então, nós podemos escrever, né, essa combinação ou essa expressão através de uma porta AND
né? Então, se o A for 0 e o B for 1 e o C for 0 e o I for 1, aí sim a resposta vai ser 1. Então, eu faço dessa forma. O A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0, I igual a 1, eu escrevo assim, ó. O 0 é o barrado, é o negado, né? O A negado, com o B normal, com o C negado, com o I normal. Então, essa expressão aqui, o produto, né, dessa expressão, desses elementos, eu escrevo dessa forma, representam uma saída verdadeira. Tá? Então, eu escrevo aqui dessa forma. Próxima linha que contém o 1 está aqui, ó, que a resposta é 1, está aqui. Então, é o A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, I igual a 1, como podemos observar aqui. Então, eu escrevo da mesma forma assim, ó, A, B barrado, C barrado e I. Então, o produto disso daqui também é uma combinação válida para que haja queima. E a última linha é esta, olha, que tem resultado 1. Então, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, I igual a 1. Tá? Escrevo dessa forma, então tenho a minha última expressão. Ok? Bom, agora com essas três combinações, ou uma ou outra, né? ou todas elas, então eu vou aplicar uma porta ou. Né? Eu vou fazer uma expressão utilizando agora o operador ou. Então eu posso escrever a função lógica, olha, dessa forma aqui. O Q é igual a barrado, B, C barrado, I, ou A normal, B barrado, C barrado, I, ou A, B, C barrado, I. Então, essa é a função lógica. Isso daqui já resolve o nosso problema. Mas, para uma implementação física, é necessário ainda que a gente faça a simplificação. Vamos reduzir essa expressão. Então, aqui fica evidente, olha, fica fácil de perceber que o C barrado I, né, esse elemento, o C barrado I que aparece aqui, ele aparece aqui também, aparece aqui. Então, com isso, eu posso colocá-lo em evidência. Então, eu faço o seguinte, ó, eu vou ter essa expressão. Coloquei o C barrado I em evidência e obtive essa expressão aqui. Tá? Posso simplificar mais ainda. Observe que esse A aqui dentro do parênteses aparece aqui e aparece aqui. Então, eu posso colocar esse A aqui em evidência. Tá? Aparentemente ficou mais confuso, mas vocês vão ver que é muito mais agora fácil para a gente evoluir na outra simplificação. Então, aqui eu tenho agora o A em evidência, que é esse daqui, B barrado mais B barrado. Agora, observe que interessante, ó, B barrado ou B, né, essa expressão aqui, ela pode ser transformada em 1. Por quê? Olha, veja bem, se o B for 0, então B barrado é 1, mais 0, o resultado é 1. E se o B for 1, B barrado é 0, mais 1 também dá 1. Então, nesse caso, olha, eu aplico aquela propriedade de identidade, né, da álgebra booleana e posso substituir essa operação por 1. Está aqui, ó. Então, A vezes 1, que é somente o A. Ficou mais simples, né? Então, muito tranquilo. Então, essa é a nossa função simplificada. Mas, aplicando as propriedades da álgebra booleana, eu posso ainda simplificar mais isso daqui. Seguinte, olha, observe que essa expressão A barrado B ou A, né, se a gente for analisar aqui, fazer uma tabelinha verdade para fazer uma análise, então eu tenho duas variáveis, A e B, aqui dentro dessa expressão, está aqui, ó, A e B, e a expressão está aqui, A barrado end B ou A normal. Então, resolvendo isso daqui, para A igual a 0 e B igual a 0, eu vou ter, ó, A barrado A é 0, né? Barrado ele vira 1, então fica 1 vezes 0 mais 0, que é o A, é igual a 0. Tá? 1 vezes 0 mais 0 é 0. Aqui, quando o A for 0 e o B for 1, está aqui, ó, o A é 0, então 0 barrado é 1, 1 vezes 1, que é o B, mais o 0, que é o A, retorna 1 também. E assim por diante, aqui dá 0 vezes 0, mais 1 dá 1, 0 vezes 1 mais 1 dá 1. Tá? Então, a gente consegue constatar, né, que a resposta desta partezinha da função é isso daqui, né, para essas combinações possíveis. Agora, observe, ó, o resultado dessa expressão corresponde à operação OR de A e B.
se a gente observar a tabela verdade, é uma operação OR. Então, eu posso substituir esta operação, né, esta parte da função, por uma operação OR de A e B. Tá? Isso aqui é a propriedade da identidade também. Opa, avançou um slide sem querer. Então, essa é a propriedade da identidade. Então, A ou B. Pronto. Aí sim nós temos a nossa função totalmente simplificada. Acho que não dá para simplificar mais. Acho não, com certeza chegamos no limite. Tá? Bom, agora com essa função a gente pode construir o nosso diagrama de blocos lógicos, que aí é o final do nosso projeto, né? Com esse diagrama lógico eu posso implementar fisicamente o sistema. Agora observe aqui, ó. Primeiramente eu tenho uma porta OU. Observe, essa porta OU representada aqui por esse A ou B, tá aqui. Então, entre o A, entre o B, o resultado vai ser A ou B. E esse OU vai ser, então, inserido, né, como uma parte da porta AND de C barrado, I normal e o resultado disso daqui. Então, aqui é uma operação AND, é uma multiplicação. Então, eu coloco uma porta AND, então o resultado da operação aqui que está entre parênteses entrando na porta AND. Aqui eu tenho C barrado, observe que eu uso aqui uma novidade, olha, eu estou usando um círculo para indicar que o C é barrado, a entrada é barrada. Eu poderia colocar aquele símbolo triângulo também aqui para indicar uma porta invertida, né? Uma inversão, né? Da variável, mas aqui eu posso simplificar colocando esse círculo só. Então, entende que o C está entrando barrado, é esse carinha aqui. E depois o I, olha, o I normal entra aqui. Então, a operação AND, né, de tudo isso daqui, vai gerar a resposta do sistema. Ok? Agora, só para a gente explorar um pouquinho esse conceito, observe, eu tenho a função normal e a função simplificada. Tá? O resultado, a resposta é a mesma. Tá? Então, observe que aqui eu estou gastando na função normal, aqui que eu extraí diretamente da tabela verdade, eu estou gastando mais portas. Olha, eu tenho 3 portas AND e uma porta OR. Na função reduzida, eu tenho somente uma porta OR e uma porta AND. Então, é claro que é muito mais vantajoso eu construir, eu implementar um circuito físico a partir da função simplificada. Eu vou ter um custo menor, eu vou gastar menos componentes, né? Aqui na função normal, observe que ela representa a mesma coisa. Então, ó, esse A barrado, B, o C barrado e o I estão sendo representados aqui. Olha, A barrado, B, C barrado e I. E assim por diante. O resultado desses produtos, a operação OU desses produtos, eu tenho aqui representada por este símbolo. Tá? E a saída vai ser, evidentemente, a mesma que essa daqui. Tá ok? Bom, muito bem. Tem mais um detalhe. Eu coloquei mais um slide aqui. Olha. Eu posso representar essa situação, né, que nós vimos no nosso diagrama. Às vezes fica muito mais tranquilo. Nesse caso não, mas existem situações que eu tenho muitas portas, né, para representar. Fica mais tranquilo fazer assim. Ó, eu represento as variáveis, observe, ó, independentes dessa forma, em colunas, ó, A, B, C e I, uma linha normal e uma linha dela barrada. E depois eu vou puxando, né, através dessa linha para alimentar as portas. Então fica muito mais tranquilo quando o meu projeto é muito grande, quando envolve muitas portas, existe uma facilidade melhor, fica mais legível, mais claro, né? Bom, muito bem. Vamos agora, então, analisar, né, esse projetinho que nós fizemos num software. É um software muito interessante. Eu vou abrir aqui para vocês. É este software aqui, o Logic Gate Simulator. É um softwarezinho gratuito que vocês baixam facilmente aí pela internet. Ele, na realidade, é um simulador de portas lógicas. Muito simples, ele, claro, não é um software profissional, mas ele ajuda bastante a gente entender esse conceito, né, das portas lógicas. Então, vamos construir aqui o nosso diagrama de blocos. Bom, primeiramente, lembram, eu tenho uma porta OU, então eu venho aqui, pego a porta OU,
Tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui, que fica mais... para ficar um pouco mais claro. Então, essa é a nossa porta OU. Eu tenho na porta OU duas entradas, lembram-se? Então, eu venho aqui na parte de entradas e saída, ó, IOs, eu venho, pego uma entrada. Então, essa daqui vai ser a nossa entrada A. Vou colocar a entrada B também aqui, ó. B. Deixa eu colocar alinhado, né? É meio chatinho para alinhar isso daqui, mas... beleza. E aí eu conecto. É só clicar e arrastar aqui, olha, eu conecto as portas, tá? Aqui, olha, é o seguinte, ele já entra no modo de simulação. Então, ó, clicando em cima da entrada, ó, ficando azul, significa que ela está em nível 0. E ficando vermelho, está em nível 1. E aparece aqui também até uma animação, né, da informação trafegando. Muito bem, agora uma porta AND, arrasto para cá. Só que um detalhe, essa porta AND, ela tem 3 entradas, lembram-se? Tem o C barrado, tem a entrada I e tem o resultado dessa operação OR. Então, eu tenho que clicar com o botão direito aqui do mouse e pedir para adicionar uma nova entrada, Add Input. Agora sim, tem 3 entradas. Então, vou conectar essa saída aqui já, que é o resultado da operação A ou B. E vou inserir mais 2 informações aqui, que é o C e o I. Olha lá, C e I. Só que esse C aqui é barrado, tá? Aqui não tem como colocar aquela bolinha, tá? Ou encostada aqui. Então, eu uso uma porta NOT, tá aqui, ó. Porta NOT para inverter esse... Ah, não, isso aqui não é o NOT, desculpa, eu peguei errado. NOT está aqui, onde? Aqui em cima. Eu peguei o buffer, agora sim, essa é a NOT. Fica grandona, né? Bom, o NOT é o C. O C, venho aqui, ó, liguei aqui e ligo aqui. Tá? Deixa eu deixar tudo desligado. Observe aqui que o NOT, ó, ele já inverteu. Aqui está em 0, ele já inverteu em 1 aqui, está saindo 1. E aqui eu tenho o ignitor, que é o I. Tá? Então, dentro do nosso modelo. Então, essa é a nossa, né, o nosso circuito, o nosso projeto. E a saída, vamos colocar aqui uma saída. Tá. Essa é a saída. Então, a saída vai ficar vermelha se for 1 ou azul se for 0. Então, vamos lá, vamos desligar o ignitor. Bom, primeiramente, eu vou colocar o gás A, somente o gás A. Tá aqui. Então, a saída, 0, não tem nada. Aí, eu vou ligar o ignitor. Opa, teve saída 1. Então, com gás A e o ignitor, saída 1. Agora, eu vou ligar o gás A e o gás B. Ligo o ignitor, opa, saída também 1. Agora, eu vou ligar somente o gás B. Aqui, ó, somente o gás B. Ignitor também tem queima, saída 1. Então, até agora está funcionando bem. Agora, eu vou ligar o gás C. Aqui, opa, gás C, liguei o gás C. Agora, vou ligar o ignitor. Não tem queima. Agora, o gás A e o gás C. Também não tem queima. E, finalmente, o gás B e o gás C. Também não tem queima. Então, o gás C, lembrando, né, não deixa que haja queima. Tá ok? Então, tá aí, pessoal. Por hoje, então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.